Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Na sequência desta programação, vamos ouvir o Dr. Andrei Moreira, presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, abordando o tema Cura e Alto Amor. Palestra proferida no campus Umuarama, da Universidade Federal de Uberlândia, dia 23 de agosto de 2015, evento promovido pela Associação Médica Espírita de Uberlândia. Bom dia a todos. É uma alegria estar em Uberlândia e partilhar com vocês deste momento. Eu quero cumprimentar a todos da Associação Médico Espírita de Uberlândia, através do Dr. Laurence, e parabenizar por esta iniciativa da Fundação da AME, da continuidade desses trabalhos e do aprofundamento. Com certeza, muitos bons frutos virão daí. E muitas poucas AMEs foram fundadas com 37 pessoas presentes. Então, já dá para ver o nível do interesse, não é, e da procura e da busca. A grande maioria nasceu de pequenos grupinhos, 5, 6, que foram crescendo aos poucos. Que bom que aqui nós temos tantas pessoas interessadas. Quero cumprimentar também o Hélio, o Rubens e todos os amigos da Web Rádio Fraternidade, que é nossa parceira da Associação Médica Espírita de Minas Gerais e uma grande benfeitora do movimento espírita na divulgação dos trabalhos, dos eventos e das iniciativas. E com isso, cumprimentar a todos aqueles que nos ouvem de casa, nos acompanhando aí também pelas redes. Bom, nós vamos falar a respeito de cura e de alto amor, misturando aí um pouquinho dois temas muito importantes para o nosso coração, para pensarmos a questão da nossa saúde integral. O propósito das associações médico-espíritas é a aliança entre ciência e espiritualidade, porque o modelo personalista espírita nos mostra que nós não somos a matéria que habitamos, nós estamos naquilo que por vezes nos identificamos. Nós somos imortais e, como espíritos imortais, estamos mergulhados na transitoriedade da vida física em uma das suas múltiplas experiências que nos levam ao progresso. Natural, portanto, compreender que nós preexistimos à vida física e sobrevivemos ao fenômeno biológico da morte, porque, sendo a nossa natureza espiritual, nós seguimos um contínuo vida que segue de acordo com as necessidades do espírito, com as suas escolhas, com os seus efeitos, mas, sobretudo, que segue a sua destinação. O espírito, em essência, é uma criação divina, um princípio inteligente criado a partir da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus, e que caminha naturalmente da simplicidade e da ignorância para a sua potencialidade máxima, o seu desenvolvimento pleno. E isso, explica-nos a doutrina espírita, se dá através dos milênios de evolução sequenciada, em que o espírito, pouco a pouco, desdobra aquilo que é a sua natureza interior. Gosto de comparar o espírito a uma semente, porque a semente, ela nos traz uma imagem muito adequada daquilo que é o potencial e daquilo que é a realidade. Na semente, nós podemos ver a árvore inscrita. Ali sabemos que está algo muito especial, que é um vir a ser, que é uma promessa, que é uma possibilidade. Mas para que aquela árvore em semente venha a ser o que deve ser, ela tem que se revestir de matéria e nutrir-se desta matéria. Ela se aterra, ela se esconde na terra. Desta terra, na terra ela tem uma morte aparente, porque algo nela é sufocado momentaneamente, para que algo maior venha a partir daí.
Então a água e os elementos químicos promovem nela um despertar natural que a levam para o seu destino. E sem que a árvore saiba o caminho, sem que ela conheça como, ela se torna uma árvore igual. E com este movimento, ela frutifica, semelhante àquela árvore de onde provei. E nisto consiste o ciclo e o movimento. Mas da mesma forma que a matéria não dá essência à semente, também o espírito não ganha a sua essência na vivência física. O espírito se abriga na matéria, à semelhança da semente que se abriga na terra. Mas o espírito em si mesmo é uma criação divina. E como uma criação divina, traz em sua natureza as potencialidades do Criador, destinado a se tornar aquilo que foi o projeto de amor do Pai para a sua vida. Ou seja, um co-criador, identificado com a sua grandeza. Mas neste vir a ser, mergulha na matéria para nutrir-se das experiências intelecto-morais que lhe permitem o despertar e o desenvolver da sua natureza interior. À medida em que alimenta-se interiormente, vai revelando-se e vai se tornando aquilo que deve ser, sem nem mesmo conhecer o caminho, sem nem mesmo saber como que isto se deu passo a passo. O processo, portanto, é da consciência da nossa natureza divina. A matéria nada mais é que um invólucro que nos abriga. E este invólucro que nos abriga serve ao espírito que somos. E este espírito que somos é, em essência, uma criação de Deus. Caminha de Deus, em Deus, para Deus. Num movimento que nós poderíamos dizer da espiral evolutiva, que está a cada momento acrescentando algo a si mesmo e fazendo uma ressignificação daquilo que já foi vivido, sempre em um nível maior. E assim aquilo que muitas vezes parecem repetições, na verdade são aprofundamentos, frequentemente, para conquistas evolutivas. Este movimento que vai se dando no tempo, ele vai pouco a pouco nos mostrando aquilo que nós trazemos na intimidade, a despeito do nosso desconhecimento, da nossa ignorância, a despeito da nossa rebeldia, que por vezes se rebela contra esse movimento, ou que não o acolhe, ou que não o acata, ou que não se agrada de que ele seja desta ou daquela maneira. Há uma imagem muito interessante que nos é ofertada por Platão no livro A República. Ele nos conta a história que ficou conhecida como o mito da caverna, a história de uma sociedade que geração após geração nasceu, cresceu e viveu, tendo por habitar uma caverna, fechada por todos os lados, com uma pequena abertura de luz ao alto e ao fundo. E aquela comunidade, dizia Platão, vivia acorrentada pelos pés uns aos outros e também ao ambiente, de tal maneira que nem sequer podiam se mover com facilidade. Não podiam nem mesmo se voltar para ver que detrás de si havia uma fonte luminosa, externa, a luz que vinha de fora, e também uma fonte interna, que era uma pequena fogueira que iluminava, fornecendo calor e luz para o ambiente interno. Mas, como aquelas pessoas funcionavam como anteparo à luz, e também aquelas que passavam de frente à abertura da caverna, sombras eram projetadas ao fundo na parede. E as pessoas acorrentadas, limitadas, prisioneiras, viviam olhando aquela parede ao fundo e observando a mudança de formas, das sombras, de movimento. Como ouviam tudo que vinha de fora, então pensavam que as sombras falavam, que as sombras eram reais, que as sombras existiam. Mas as sombras não nos mostram sequer contornos, elas não nos dão conteúdo. Elas nos fazem imaginar uma forma, elas não nos oferecem uma verdadeira essência. Elas pertencem ao campo da fantasia. Porque no campo da fantasia tudo é possível. Muitas interpretações podem vir de uma interpretação de uma sombra. Mas a realidade não se encontra no contorno, se encontra no conteúdo. E então um dia, um homem, observando-se prisioneiro, fez um grande esforço, venceu as cadeias que o prendiam, libertou-se daquele jugo e logo sentiu-se atraído por aquela abertura.
Aquela fonte luminosa lhe chamava. A curiosidade, o movimento, é que há um tropismo natural no homem para a luz. O espírito busca a claridade das ideias, do saber, do conhecer, do sentir, do perceber, do expressar-se. É natural no ser humano o convite à expansão contínua. Então ele subiu em direção àquela luz, movido por este movimento que pede ampliação. E quando passou por aquela abertura estreita, logo descobriu a natureza real. Percebeu que aquilo que via, ouvia, nada mais eram do que contornos de uma realidade que era muito mais ampla, porque ele percebeu agora formas, cores, cheiros, espécies que ele nem sequer imaginava. Se maravilhou, se encantou, e quanto mais percorria, mais se enchia. Mas quando estava no ápice da descoberta, no ápice do encantamento, algo singular aconteceu. Um fenômeno muito interessante se apoderou dele, um fenômeno psicológico, afetivo. Ele se lembrou daqueles que amava. Ele se recordou com afeto, porque a saudade não é uma simples recordação. É uma recordação afetiva que nos mantém permanentemente vinculados àquilo que amamos. Assim, o seu coração pediu que voltasse para dentro da caverna para partilhar com aqueles que amava tudo o que havia visto, tudo que havia ouvido. Este é um impulso natural do ser humano. Quanto mais caminha no percurso evolutivo, quanto mais amplia-se e conquista, mais deseja retornar para dividir com aqueles que ama aquilo que descobriu. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec considera que alegria teria uma mãe que conquistasse o paraíso de um céu eterno, vendo o seu filho ou a sua filha nas agruras de um inferno permanente. Ela facilmente renunciaria ao seu estado de paraíso para ir socorrer e aliviar um mínimo que fosse a dor dos seus filhos. Então considera com propriedade Kardec, se as mães e os pais, com seu grandioso amor, porém ainda menor que o de Deus, são capazes de tamanha renúncia, que mais não fará o Pai por cada criatura? Assim Kardec põe com muita propriedade as coisas no seu devido lugar. Céu e inferno não são localidades geográficas, são estados da consciência. São estados a que cada um se promove no estado de paz ou no estado de perturbação temporária, enquanto caminha para a paz permanente. Então, este movimento daqueles que foram avante e retornam para socorrer aqueles que estão atrás é um movimento natural na evolução humana. Os que conquistaram o céu da autoconquista e da paz na sintonia com a lei de Deus desejam partilhar com aqueles que amam este processo. E como quanto mais ampliado ficam, mais amam, passam a amar toda a humanidade. E assim desejam não só auxiliar a sua família ou o grupo diretamente vinculado ao seu coração, mas desejam auxiliar a toda a humanidade. Então amplia-se, retorna, partilha. Quanto mais partilha, mais amplia-se. Quanto mais amplia-se, mais partilha. E neste movimento se dá a cocriação. Neste movimento, o ser se torna a serviço da vida. Se toma a serviço do amor maior. Então aquele homem voltou para dentro da caverna no desejo da partilha e fica imaginando a angústia dele que conheceu a luz, dele que viu uma realidade ampliada, de colocar-se dentro da caverna novamente. Para aqueles que estão imersos na escuridão, permanecer nela não se torna um sacrifício, é um estado natural. Mas para aqueles que conhecem a luz, retornar e envolver-se nas sombras é um estado de sacrifício que só o amor pode promover. Eu me lembro um dia, na casa espírita que fazia parte, o espírito Joseph Gleber, médico espiritual alemão, dizendo-nos com propriedade e com muito amor, em meio a uma grande dissertação a respeito do trabalho espiritual, em determinado momento ele disse: meus filhos, para nós, espíritos que dirigimos esta instituição e este trabalho, aproximarmos de vocês e acompanharmos diuturnamente as atividades, promove em nós uma sensação semelhante à que vocês têm quando se aproximam de uma pocilga. Aquela sensação que vocês têm de asco diante do cheiro da lavagem e de coisa
é a mesma que nós temos quando entramos em contato com o campo mental e emocional daqueles que ainda não aprenderam o autodomínio. No entanto, dizia ele, nós permanecemos por amor. E, na verdade, esta dissertação dele era do quanto a espiritualidade se esforçava por socorrer a cada um de nós, a fim de que nós aprendêssemos a valorizar aquilo que eles fazem. E então vocês vejam o nível do sacrifício. Me lembro de uma outra situação que nos tocou muito nesta casa. A casa ainda estava nos seus alicerces, estava em formação, e então nada mais tinha do que as paredes sem reboco e um salão muito rústico. Naquela época, as reuniões eram simples, apresentava-se uma explanação sobre o Evangelho, ofertava-se o passe, a água fluidificada ao final, e então, por vezes, um mentor espiritual da casa se incorporava em algum daqueles médiuns ali presentes e dava uma comunicação, uma orientação, ou mesmo um direcionamento a respeito das atividades que estavam se formando. Então, naquela noite, algo especial aconteceu. Estava frequentando aquela casa uma jovem que há algum tempo conhecera o Espiritismo. E ela não só entrara para o Espiritismo, ela permitira que o Espiritismo entrasse para dentro dela. Porque entram para o Espiritismo aqueles que frequentam centros espíritas, aqueles que usufruem da atividade espírita, os que tomam passos, que assistam palestra, aqueles que vão à atividade e veem nisto uma atividade benéfica que lhes traz algum conforto, muito útil e necessário. Mas entra para dentro de si o Espiritismo aqueles que permitem mover as fibras íntimas do coração. Aqueles que compreendem que o Espiritismo é um convite à renovação pessoal, é um enunciado das leis divinas, é um entendimento de nós enquanto espíritos imortais inseridos numa criação divina e perfeita a caminho da nossa destinação. Então, aqueles que introjetam o conhecimento espírita não se tornam teóricos, se tornam pessoas que vivenciam, que fazem transformações. Transformação em si mesmo, transformação no seu meio, transformação na sua vida. E com isto, levam a mensagem através do exemplo. Aquela jovem havia compreendido. E por compreender, havia transformado o seu coração. Então um amigo que havia observado isso, tomou-se de curiosidade. E ele disse para si mesmo, quero ver aquilo que renova a vida dela. Porque antes ela era irascível e agora está cordata. Ela que antes era muito agitada, agora está serena. Ela que antes era maledicente, agora está comedida no falar, no refletir, no julgar. Ela que antes era muito impulsiva, agora está mais tranquila. Então ele pensou, o que será que acontece com ela? Sem dizer nada a ela, pediu que a acompanhasse. E então aquele dia chegaram os dois à casa espírita, sentaram-se na última fila. Ninguém os conhecia, porque ela era uma pessoa que frequentava a casa, mas não se apresentara. Ele, ninguém o conhecia ali, e ela não sabia por que ele desejava ali estar. Assistiram à reunião, e quando terminou, aconteceu aquele fenômeno habitual. O mentor espiritual da casa, com muita discrição, assumiu as faculdades mediúnicas de um médium psicofônico. E ao invés de transmitir uma mensagem dirigida a todos, levantou o médium e foi até aquele jovem. Chamou-o pelo nome, o que já o assustou, porque ninguém ali o conhecia, e aquele espírito se dirigia a ele, chamando-lhe pelo nome. E então o espírito lhe disse, meu filho, você julga vir aqui hoje trazido pela sua curiosidade, para ver aquilo que transforma a vida da sua amiga. E agora ele já não estava mais assustado, ele estava aterrorizado. Porque não só o espírito sabia o seu nome, mas sabia o motivo, as intenções. E logo, como acontece com aqueles que desconhecem o contato com o mundo espiritual, assim, mais perto. Eu achei que era exatamente o contrário. Então, tem certeza? Claro que tem, ele trabalha com isso. Então, como acontece nas palestras, eu perdi o fio da meada. Vamos voltar. Onde é que eu estava? Isso, ele ficou aterrorizado. E como acontece com as pessoas que desconhecem o contato com o mundo espiritual, ele entrou logo nas fantasias
E ele pensou, se ele sabe o meu nome, se ele sabe o motivo que me trouxe aqui, será que ele conhece também toda a minha vida? Será que irá me entregar publicamente aqui? E logo ele se tomou de temor, como muitas pessoas têm medo dos espíritos devido a isso. Mas o espírito não lhe deu muito tempo para metabolizar. Logo, continuando, lhe disse, meu filho, você ainda não se lembra, mas nós somos corações que nos ligamos no tempo. Particularmente, o meu coração se liga ao teu, por um passado muito longínquo e um afeto muito profundo que ainda não é claro para ti. Mas eu me ligo a ti como um pai se liga a um filho e, há 400 anos, espero por ti. Desde a última vez em que nos vimos reencarnados nas terras da Inglaterra, quando vivenciamos uma relação familiar e eu, como teu pai biológico, te adverti, mas você, sem ouvir as minhas orientações, afastou-se do bem e comprometeu-se de maneira tal que há 400 anos eu venho acompanhando-te, colhendo os efeitos do seu desvio, até que você possa retornar novamente ao reencontro do belo e do bem em ti. Você não vem hoje trazido pela sua curiosidade. Você vem hoje conduzido pelas leis da vida para a tua renovação. Porque você tem tarefa definida nesta casa e então não vem atraído pelo nada. Vem convocado para o trabalho espiritual de transformação de ti mesmo. E eu te asseguro o meu amparo constante. Assim sendo, seja bem-vindo em nome de Jesus. E desincorporou, deixando o jovem estupefato diante daquele fato, porque não só as palavras falaram fundo à sua razão, mas as vibrações daquele espírito tocaram profundamente o seu coração. E ele imediatamente se reconheceu diante de um afeto que havia perdido e que se distanciara por escolha própria. Então, aqueles que saíram da caverna e conquistaram mais, retornam para socorrer-nos nas nossas cavernas pessoais, para retirar-nos dos espaços de ignorância e de limitação. Mas, por vezes, nós comportamos como os homens da caverna. Então, logo aquele homem entrou e contou-lhes tudo aquilo que havia visto e ouvido. Eles, diante do desconhecido, do novo e daquilo que era surpreendente, o agrediram e o deixaram desfalecido no solo. Esta é a reação dos tolos. Esta é a reação da ignorância. Ironizar aquilo que desconhece. Zombar daquilo que não sabe. Tratar com escárnio as questões espirituais que transcendem as questões da vida. Quantos materialistas tratam as questões espirituais como se fosse uma questão de menor valor? Como se a matéria fosse absoluta? Como se a ciência já tivesse provado o materialismo? Quando a nossa ciência já se mostrou absolutamente ineficaz para provar o materialismo como verdade fundamental. Quando inúmeras circunstâncias transcendem o conhecimento científico e vão para o campo da metafísica, para o campo daquilo que transcende a realidade humana. Quantos de nós não mantemos na nossa alma esse espaço de zombaria como defesa psicológica para não mexer nas bases do conhecido, do sabido, daquilo que é dominável e que para nós representa uma estrutura de poder? Há na mitologia grega uma representação muito bela disso. É o jovem Procusta, salteador que vivia na serra de Eleusis e que tinha um estranho castigo, ele que posteriormente foi derrotado por Teseu. Ele chamava as suas vítimas, levava-as para sua casa e as colocava sobre um leito de ferro, uma cama de ferro. Se elas fossem maior que a cama, ele cortava um pedaço. Se elas fossem maior que a cama, ele as esticava. E se elas fossem do exato tamanho da cama, estavam salvas. O leito de Procusta é uma representação das nossas estruturas psíquicas e afetivas que nós utilizamos para julgar o mundo. Aquilo que nós tentamos encaixar à realidade, tendo que caber dentro daquilo que nós concebemos. Então nós nos colocamos como um padrão de referência para o mundo e passamos a julgar o comportamento do outro, a atitude do outro, as escolhas do outro, os caminhos do outro, como se as nossas formas fossem a referência. E com isso passamos a desrespeitar o diferente,
aquilo que transcende a nossa capacidade de compreensão, e as violências se estruturam neste movimento de desrespeito. Então, aqueles homens dentro da caverna que agrediram o mensageiro da luz, o mensageiro de uma amplidão, eles, na verdade, defendiam a sua própria história e o seu próprio interesse. Ora, o que é que nós fazemos quando nós ignoramos a realidade espiritual? Senão isto. Se nós observarmos o comportamento das pessoas na humanidade, nós vamos ver que a grande maioria está em rota de fuga. Fuga de si mesmo, fuga da autopercepção, fuga da ampliação de consciência. A maioria dos doentes que procuram os consultórios médicos, os centros espíritas ou os campos de tratamento não desejam cura. Desejam somente anestesia. Querem só se ver livre dos sinais e dos sintomas. Querem só fugir do sofrimento. Querem apenas se libertar daquilo que os angustia. Para quê? Para voltar para o mesmo caminho que levou-os ao adoecimento. Para retornar para os mesmos comportamentos. Para retornar para as mesmas relações, sem um processo de reflexão profunda. Por isso projetam a responsabilidade no profissional de saúde, transferindo uma responsabilidade de autocuidado que não assumem para consigo mesmo. E então aquela pílula mágica do doutor deve ser a referência de vida. Se o doutor acertar e der a pílula que ajuda, é Deus no céu e o doutor na terra. Mas se errar, ai dele. É Deus no céu e o diabo doutor na terra. Porque a responsabilidade foi transferida. O indivíduo não olha para si para além do seu sintoma. Vai apenas levando a sua cabeça para curar a enxaqueca, ou o seu estômago para curar a azia, ou os seus rins para curar a cólica renal. Não se leva inteiro. Encontra naturalmente uma medicina fragmentada, em que as partes são abordadas em detrimento do todo, uma superespecialização que leva ao conhecimento da parte e a negligência com o todo, e então está armado um cenário para uma medicina da doença e não do doente, e não da pessoa. A grande maioria das pessoas estão buscando somente anestesia, sem perceber que o fazem, sem uma intenção clara de que isto acontece. E por isso se frustram, porque uma vez que solucionam um problema do sofrimento de uma parte, não tendo resolvido a cura interior do mais profundo, então o corpo se expressa de outra maneira, pois o corpo nada mais é do que uma representação simbólica daquilo que passa na alma. Ele demonstra em sinais e sintomas aquilo que vive no interior e no mais profundo de nós mesmos. Naturalmente, ele também se afeta com tudo que fazemos dele, com a dieta, com tudo que ingerimos, com tudo que o submetemos, com tudo que está como uma máquina submetido. Mas André Luiz nos traz uma informação espiritual que na prática clínica nós vemos cada vez mais acertada. Ele diz: mais de 90% das enfermidades está diretamente vinculada ao campo mental. E quando ele diz campo mental, ele está dizendo a escolha do espírito, ao seu comportamento, ao seu temperamento, ao seu nível de consciência, à sua prática de vida. O que hoje a medicina comprova, porque estuda a epigenética, e a epigenética é um campo dentro da medicina que mostra que nós não somos escravos da nossa biologia, nós somos senhores da nossa vida. Porque quando pensamos, quando sentimos e quando agimos, produzimos uma cascata neuroquímica no nosso organismo que se soma àquelas inúmeras substâncias que nós ingerimos e colocamos para dentro de nós, e toda esta cascata neuroquímica e substâncias ingeridas resultam em um estímulo molecular na célula que comanda a expressão dos genes. De tal maneira que a medicina hoje sabe que a célula não é uma monarquia, como se pensava. Antigamente achava-se que os genes mandavam e ninguém discutia sua ordem, que eram reis que legislavam sem nenhum controle. Hoje se sabe que a célula não é uma monarquia, a célula é uma democracia. Os genes verdadeiramente mandam, mas não são reis, são presidentes. Na hora que a ordem sai do núcleo celular, o povo discute a ordem.
Se tiver de acordo, executa. E se não tiver? Faz greve, paralisação, protesto. Hoje a medicina sabe que há inúmeras interações moleculares que regulam a expressão dos genes, mesmo depois da transcrição do RNA mensageiro, ou que altera a transcrição do RNA mensageiro dentro da célula. Falando para quem é da nossa área. Para quem não é, hoje a medicina sabe que as moléculas dentro da célula alteram a ordem e o resultado. Alteram aquilo que manda e aquilo que executa. De tal maneira que hoje a medicina sabe que o ambiente é o fator preponderante no controle do funcionamento celular. 20% dos nossos genes estão permanentemente ativados. Não podem desligar-se nunca, senão morremos. Os outros 80% estão como interruptores de luz. Tem que ser ligados e desligados. E o que os liga e desliga? Aquelas moléculas que vêm do nosso comportamento, que vêm do nosso hábito, que vêm da nossa vida, que vêm produzidas dentro de nós mesmos. Assim, nós controlamos o funcionamento das nossas células. Não somos escravos do nosso gene. Nós regulamos a intensidade desta expressão através das mudanças de vida. Nós que somos profissionais de saúde sabemos que se o indivíduo promove uma transformação de vida nos seus hábitos, no seu pensar e no seu agir, nós temos que mudar as doses da medicação. Nós temos que alterar a classe medicamentosa. Nós temos muitas vezes que retirar uma medicação porque aquela mudança comportamental resultou numa mudança na expressão biológica do indivíduo, de tal maneira que o indivíduo não é escravo daquela doença, ele é senhor. Pode até estar diante de uma doença congênita, que vive a vida inteira, ou de uma doença crônica recorrente, que tenha episódios sucessivos, no entanto, ainda assim é senhor. Porque regula a intensidade da expressão daquela enfermidade. O corpo não é uma máquina que atua à revelia da vontade do espírito. É sim uma máquina que se sobrecarrega também quando nós abusamos dela. Quando abusamos na obesidade, gerando sobrepeso e gerando disfunções metabólicas. Quando abusamos na gula, excedendo daquilo que é o necessário para o corpo e hiperativando as suas funções. Quando excedemos no desgaste energético, que o consome mais do que deveria. É uma máquina que adoece com tudo isto. Mas muito mais do que isto. O corpo é uma tela, aonde nós vemos expressa, de maneira simbólica, a novela da nossa vida, na forma de imagens. Pois adoece no nosso corpo aquela área simbólica ligada à sua causa. A área específica do corpo que você adoece, ela não é ao acaso. Ela está conectada com um significado simbólico e com uma necessidade. André Luiz explica no livro Evolução em Dois Mundos que está ligada às zonas de predisposição do corpo espiritual, que estão diretamente vinculadas ao passado espiritual e que, portanto, falam-nos das nossas necessidades espirituais, que por detrás têm sempre causas morais. Então, a área de predisposição do corpo espiritual é, na verdade, a área de predisposição do nosso campo moral. Por isso, um adoece mais do estômago, o outro adoece mais do pulmão, o outro adoece mais do rim. Por isso, um se enferma com mais facilidade, outro com menos. Tudo está submetido àquilo que nós somos, àquilo que elegemos. Porque o campo mental e o campo emocional criam correntes de força magnéticas que atuam no universo subatômico, controlando as células. E no controle da função celular, no controle magnético desse campo atômico, ele controla a função da própria célula, alterando as moléculas, alterando a mensagem, com isso alterando a resposta. Então aquilo que se expressa no corpo é reflexo daquilo que se passa na alma. Aqueles que brigam com a sua doença, com seus sinais e com seus sintomas, com a sua enfermidade, perdem tempo. As nossas enfermidades não são inimigas para nós brigarmos com elas. São parceiras que fazem um movimento de alma.
E é justo aliviar todos os sintomas. É justo buscar aliviar todo o sofrimento. É justo buscar tornar desnecessário a expressão daquele sintoma. Mas é extremamente útil e necessário olhar aquele sintoma como uma mensagem da nossa alma para nos falar, para nos falar aquilo que se passa dentro de nós. Brigar com o corpo diante de um sintoma é a mesma coisa que brigar com a televisão pelo conteúdo da novela. O responsável é o roteirista e não o televisor que o transmite. O corpo nada mais é de que uma representação simbólica daquilo que se passa na alma. Então, ao invés de brigar com o corpo, nós temos que olhar para ele com amor e perguntar a ele o para quê daquela enfermidade. Não o porquê. O porquê pode nos prender em justificativas que levam a culpa, remorso, e a grande maioria da humanidade gosta de pegar uma chibatinha para se autopunir. Ah, sabe por que eu estou assim? Porque eu fui muito mal. Eu sou espírito inferior. Ouvi lá no centro. Errei muito do passado. Então agora eu mereço sofrer. Merece nada. O que você merece é seguir a sua herança. A herança divina. Mas isso não te isentará de colher os frutos daquilo que você semeou. Então, ao invés de ficar olhando simplesmente para aquilo que causou, você olha para onde a sua alma olha. Então você pergunta para a sua enfermidade, o para quê? Aonde ela me leva? A que ela me promove? O que ela me traz? O que ela me acrescenta? No que ela me convida? O que ela mostra a meu próprio respeito? Isto pode te levar a um movimento que a torna desnecessária. Mas ficar simplesmente cultivando doenças, cultivando enfermidades, cultivando sintomas, isso não te faz sair. Ficar simplesmente explicando por que você é assim ou assado é apenas justificativa para não fazer por você aquilo que você precisa. E muita gente faz isso na humanidade. Só sabe descrever o seu problema sem tomar posse de si mesma. Outro dia eu falei com uma paciente que já estava na 5ª consulta e repetia a mesma ladainha. Eu falava, olha, na primeira consulta eu fiz anamnese e ouvi o seu sofrimento. Ele é justo. Na segunda, você reprisou e falou a respeito disto. Eu compreendi. Na terceira, você falou das suas dificuldades de fazer aquilo que você precisa e repetiu os seus sintomas. Na quarta, você voltou a falar igual na primeira consulta. Na 5ª, você está repetindo da mesma forma. O que você sofre já está claro para nós. O que não está claro é por que você não faz por você aquilo que você precisa. É porque que você não olha para você com o alto amor necessário, que apenas descreve a realidade sem transformá-la. Será que há algum ganho secundário em ser doente? Será que há algum benefício para você em se manter assim? Será que atende a alguma necessidade castradora, autopunitiva de si mesmo? Será que obedece às suas crenças negativas a seu próprio respeito? E então você justifica? Ou será que você repete um padrão familiar por amor? Mantém uma estrutura por fidelidade. Qualquer que seja o motivo, você pode olhar para ele e transcendê-lo. Desde que você faça por você aquilo que você precisa, olhando para onde olha o seu coração, para onde aponta a sua alma, através dos seus sintomas. Os sintomas nada mais são do que um convite, de que uma oportunidade que você caminhe para algo mais, até que você possa dizer para esta enfermidade ou para este sintoma, muito obrigado, você me trouxe até aqui, agora eu sigo sozinho. Agora já não é mais necessário. Agora já está claro para mim o movimento. Agora você já fez o seu trabalho. E então, algo novo pode vir. E um novo movimento pode surgir a partir daí. Então, aquela reação dos homens dentro da caverna, agredindo aquele que buscava ampliar os horizontes, é a reação da defesa
que nós estabelecemos diante de tudo aquilo que vem convidar-nos a ampliar a nossa percepção de nós mesmos. No entanto, quando Allan Kardec entrou em contato com as mesas girantes, ele logo percebeu que estava diante de um fenômeno muito grande da humanidade. E, pela primeira vez na história da humanidade, não foi o fenômeno quem explicou, não foi o homem quem explicou o fenômeno, foi o próprio fenômeno que explicou-se a si mesmo. E então os espíritos se apresentaram, porque as mesas levitavam sozinhas sem o contato das mãos, mas tendo sido posto um alfabeto no chão, as mesas quicavam nas letras, formando palavras, e com elas, formando frases, e então os próprios espíritos se apresentaram, e se anunciaram, e se mostraram seres despidos da matéria, como qualquer um de nós. E nos disseram, aliás, seres espirituais, mas despidos da matéria, diferentemente de nós que estamos mergulhados na matéria. E nos convidaram a nos olharmos com esta perspectiva espiritual, a sair das nossas cavernas limitantes, a deixar de olhar simplesmente para as sombras da realidade e encarar a realidade que se encontra no campo das ideias, no campo da vida real espiritual, para além da expressão limitada do corpo físico. Então os espíritos nos disseram, o homem traz dentro de si um grande vazio existencial e busca preencher este vazio com aquilo que pode adquirir, com aquilo que pode possuir, com aquilo que pode ter, e não percebe que isto não o promove, não traz aquilo que ele deseja ou aquilo que ele precisa. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais adquire, mais pensa em adquirir. É que vive a escravidão da satisfação dos desejos. Certo dia, o Espírito Dias da Cruz nos disse, meu filho, o desejo é como o horizonte. Então, logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo. Porque o objetivo do horizonte é ser horizonte e fazer o homem caminhar em sua direção, e não ser alcançado. Então ele dizia, o objetivo do desejo é ser desejo, não é ser realidade. Quando o homem realiza um desejo, abre espaço na alma para um desejo ainda maior, porque a natureza do desejo é a natureza do vazio, e a natureza do vazio não pode ser preenchida por aquilo que vem de fora, senão por aquilo que brota de dentro. Aquilo que faz falta ao homem, dizia ele, não é aquilo que o homem não tem, é aquilo que o homem retém. É aquela realidade em si que não é manifesta. Porque o homem clama por amor, sendo uma fonte poderosa de amor. O amor é a sua própria estrutura. Vibra nas entranhas como o diamante oculto no seio da terra. É a sua própria natureza. Não é algo que se busque fora, é algo que se encontra dentro. Então, dizia ele, o homem precisa aprender a se libertar da escravidão dos desejos para olhar mais profundo para si, no mergulho, no encontro com o ser divino que é. E então ele faz um convite. Ele diz, o homem precisa aprender a se olhar com o olhar de amor do Criador. Porque quando Deus olha para uma criatura humana, não vê uma obra imperfeita. Vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha. Então, quando Deus olha para o ser humano, ele vê o ser divino que dorme ali. Quando ele olha para cada um de nós, ele vê o seu sonho de amor. Ele vê aquilo que ele um dia projetou. E ele sabe que aquilo que ele projeta não falha. Então, no broto que somos, ele ama o fruto maduro que se anuncia. E ele sabe que o broto é uma questão de tempo, que o fruto é uma questão de tempo, o tempo de cada um. Então, Deus está inacessível às nossas agressões, também está inacessível às nossas chantagens. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos. O que nós precisamos é aprender a nos olharmos com os olhares de amor do Pai. Ao invés de nos maltratarmos, ao invés de brigarmos conosco, ao invés de disputarmos com a vida, acolhermos a vida assim como ela é. Porque assim como ela é a vida perfeita para nós. Está tudo certo. Deus não nos fez de improviso, nem nos ligou de improviso a nenhuma pessoa, nem nenhuma circunstância, nem nenhuma característica.
Tudo está certo na nossa vida. Tudo é ferramenta. Tudo é convite ao trabalho. O que precisamos é aprender a olhar estas ferramentas e este convite ao trabalho com ânimo e disposição. Porque a grande maioria na humanidade olha para a vida como se fosse alguém que devesse ser servido. A grande maioria lida com Deus não como pai, mas como mordomo. E diz a Deus o que quer, como quer, da forma que quer e quando quer. E se Deus não atende, briga com ele. Para de frequentar o templo religioso, para de fazer caridade. Aí Deus deprime. Porque aquela formiguinha resolveu chantageá-lo. Não, Deus não se deprime. Deus não se move pelas nossas chantagens. Simplesmente porque Ele é amor incondicional. E o amor incondicional não precisa se submeter a nada, porque Ele já disponibiliza tudo, infinitamente, a priori. Não precisa nem ser pedido. Quando Jesus ensinou, pedi e obtereis, buscai e achareis, Ele não estava dizendo-nos que é condição pedir para receber. Ele estava nos ensinando a sintonizar para absorver. Porque aquilo que precisamos e a abundância do universo já está disponibilizado ao nosso redor desde sempre. O que precisamos é entrar na sintonia disso. Nós não entramos na sintonia disso porque nós não desenvolvemos gratidão. Nós ficamos na exigência. A gente exige que a vida seja o que a gente quer que ela seja. A gente exige que a vida siga as nossas vontades. Que as coisas se cumpram conforme nós deliberamos. E esquecemos que há um poder supremo, há uma vontade soberana, sábia, justa e, sobretudo, amorosa, guiando e conduzindo todo o processo, que não precisa da nossa ajuda. Só precisa da sintonia, para que nós permitamos que ela nos conduza através de nós. Nós ficamos igual meninos birrentos, batendo o pé. Por detrás da depressão, muito frequentemente, há uma postura que leva ao adoecimento. Qual que é? Obrigado. Estragou minha brincadeira. Logo de cara. Vocês ouviram? Ótimo, então não estragou não. Qual que é? Qual que é a postura? Não fala, fica quieto. Hã? O que vocês acham que está por detrás da maioria dos casos de depressão? Qual sentimento ou qual postura na alma? Mágoa. Mágoa, tristezas, dificuldades, essas coisas são contextos. A estrutura básica que está por detrás chama-se rebeldia, que é a não aceitação da vida e das circunstâncias. Os espíritos nos disseram lá na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, por detrás da depressão, frequentemente há uma voz inconsciente dizendo assim: já que não tenho a vida que quero, não aceito a vida que tenho. Já que a vida não me dá da forma que eu quero, então conforme pode ser, também não quero. Se a vida não me permite esse relacionamento amoroso, então um outro relacionamento amoroso bom eu não aceito. Eu quero esse. Se a vida não me dá uma condição socioeconômica, então aquela que eu tenho eu não assumo. Se a vida não me dá o corpo que eu quero, então este corpo que eu tenho eu não usufruo. A rebeldia é braço cruzado. Tem uma imagem simples para a rebeldia que eu gosto muito de usar. É menino pequeno no supermercado. Vocês já viram menino pequeno no supermercado? Vocês já repararam as gôndolas do supermercado? As gôndolas do supermercado têm tudo que a gente gosta e nada do que a gente precisa. Não é? E tudo cheio de caloria. É ou não é? Eu tenho certeza que as gôndolas do supermercado foram criadas pelo Umbral. É só tentação. E os técnicos do Umbral, não satisfeitos em criar as gôndolas do supermercado, criaram um corredor de guloseima. Ali você não encontra arroz, farinha, feijão, encontra? Não, você só encontra aquilo que excita o desejo. Então, tem um corredor de chips. Aí você entra com a sua criança na primeira parte do corredor. Ela vê o primeiro chips.
porque tem ali pelo menos umas 10 cores de chips para ela escolher. Ela vê o primeiro, ela olha e fala o quê? Eu quero. Aí está perto do almoço, você olha para aquilo, você sabe que não é adequado, você olha e fala assim, não, meu filho. Aí ele ou ela, como um filho ou uma filha bem educado, diz, tá tudo certo, papai, tá tudo certo, mamãe, seja feita a sua vontade. Não é assim? Lá em Belo Horizonte já está desse nível. Não, a criança acha que você é surdo, que você tem problema de audição. Aí ela repete um pouquinho mais alto. Não, mas eu quero. Aí você fala de novo, não, meu filho. Aí ele fala, nossa, o problema de papai e da mamãe é muito grave. Né? Tá ouvindo mesmo. Aí ele repete mais alto ainda, e se ele puder, ele se joga no chão e esperneia. Porque ele acha que ele precisa mostrar o tanto que ele quer. Porque se você tomar consciência do tanto que ele quer, então você vai dar. O que a criança vive aí? Ela vive a fantasia de que aqueles pais proverão todos os seus desejos. Porque quando ela chorava quando era pequena, alguém corria e botava uma mamadeira na boca. Quando ela tinha uma dor de barriga, alguém corria, ninava, pegava no colo. Quando ela tinha um perigo, alguém corria e protegia. O que essa criança aprendeu desde cedo? Que ela tem ali naqueles tudo que ela precisa. Então ela tem a fantasia de que os desejos dela vão ser atendidos e que ela pode, quando os pais não disciplinam. Aí nessa hora da birra da criança, os pais fazem as duas melhores coisas do processo educativo, duas coisas fantásticas. Quais são? Primeira é essa. Ele pega os chips e dá para a criança parar de berrar, parar de constrangê-lo em público, não é? Aí perdeu para sempre. Qual é a segunda melhor coisa que os pais fazem nessa hora? Faz o quê? Não. Lembra aí, gente, do supermercado da vida de vocês? Por vezes os pais medem forças, gritam, se tornam igual a criança, né? Assusta, mas é uma forma de chantagear a criança. Também não funciona exatamente no processo educacional, não. Então, a segunda coisa que os pais fazem, que é fantástica, entre aspas, ela baixa para explicar para a criança o porquê que ela não pode ter aqueles chips. Gente, negociação com criança é negociação com terrorista. Na hora que você começa a negociação, você já começou perdendo. Quem é que tem poder de fato? É o terrorista. Na hora que você está explicando para a criança tudo, a criança ou tem que concordar, ou tem que aceitar, ou tem que entender, não é? Nesses casos, quem é que tem poder? É você ou é a criança? É a criança, não é? Então inverte-se a ordem aí, a criança aprende. Então nessas horas, qual é a situação mais simples, mas que os pais de hoje têm dificuldade demais de fazer? Não, por quê? Porque eu sou seu pai e sua mãe, eu sei que o que é melhor para você. E agora eu estou dizendo para você que não é o momento. Mais tarde, se eu estiver de bom humor, eu te explico. Significa, a autoridade aqui sou eu. E eu cuido de você. Eu sei o que é melhor para você. Basta que você confie no papai e na mamãe e me respeite. Por que eu estou usando esta imagem? Porque é isso que nós fazemos com Deus. Nós damos pirraça. Na vida, no dia a dia, a gente bate o pé dizendo, Senhor, eu quero. Aí Deus não atende, ou a vida dificulta, a gente acha que Deus é surdo. Aí a gente repete mais alto. Senhor, você não está vendo que eu quero? E faz uma chantagem emocional atrás da outra. Vocês já viram? Quer coisa mais chantagista que promessa? Um toma lá, dá cá? Senhor, faz isso que eu te faço aquilo. Como se Deus precisasse negociar com o ser humano. Isso é rebaixar demais a capacidade de Deus. Achar que Deus vai te atender por conta de qualquer promessa que você fez. Deus é amor incondicional. O que você precisa já está disponibilizado para você muito antes de você pedir. Se você não tem aquilo que você pede, das duas uma. Ou você verdadeiramente não precisa e a vida está dificultando, ou você ainda não fez o que é justo e necessário para obter. Em qualquer uma dessas circunstâncias, você precisa olhar para você. Então, no dia a dia, nós precisamos daquilo que é necessidade real e não daquilo que é objeto do desejo.
porque o objeto do desejo pode ser infinito. Eu me lembro um dia, na reunião mediúnica, que os espíritos disseram para aquele mesmo jovem que foi acolhido amorosamente pelo espírito. E que não sou eu, tá, gente? Todo mundo pergunta depois se sou eu ou não sou. É um companheiro lá de Belo Horizonte. Nós estávamos numa reunião mediúnica e o espírito disse assim para ele: fulano, você tem que decidir. Porque quando você ora antes de dormir, você nos pede uma coisa. Mas tão logo você sai do corpo, você corre desesperado atrás de nós dizendo: pelo amor de Deus, não me atenda. Aquilo que eu acabei de pedir é minha desgraça moral. É por quê? O espírito escolhe a natureza de provas porque haja de passar. Sabe daquilo que verdadeiramente necessita. Muitas vezes implora circunstâncias que lhe deem aquilo que ele precisa. Mas quando volta para a encarnação e o corpo físico funciona como um amortecedor das suas percepções espirituais, nós nos iludimos pelo quê? Pelo desejo, pela vontade. Vontade não, pelo desejo. Que a vontade é núcleo divino. Nós nos iludimos pelo desejo. E aí, nós nos distanciamos daquilo que precisamos. Mas quando saímos do corpo e a nossa relação com a vida está íntegra e nós não estamos sob o processo obsessivo da fascinação que nos impede a lucidez espiritual e o raciocínio, nós reencontramos com os nossos afetos espirituais, com os mentores. E então lembramos daquilo que foi as nossas solicitações, foram as nossas solicitações, daquilo que foi a nossa escolha, daquilo que é a nossa necessidade. E então voltamos para o corpo físico renovados. Aquilo que antes era empecilho, agora nós vemos como degrau. Aquilo que antes era obstáculo, agora nós vemos como oportunidade. Aquilo que antes era dor, nós vemos como oportunidade de reparação e crescimento. E com isso, algo novo pode acontecer. Então, no dia a dia da vida, guiados pelo auto-amor, nós temos que olhar para as nossas necessidades. O auto-amor é aquele movimento que nos leva a mergulhar profundo em nós, nos olharmos com o olhar de amor do Criador, nos reconhecermos seres divinos e nos darmos aquilo que nós precisamos. Frequentemente, o que nós precisamos está muito distante do que nós queremos. E muitas vezes, para nós mesmos, nós temos que aprender a dizer: eu queria muito isso, mas não convém. Seria ótimo se isso acontecesse, porém, talvez tivesse um preço alto. Por exemplo, gente, quem está casado. A pessoa que está casada, o homem e a mulher que estão casados, deixa de ter atração por outra pessoa fora do casamento? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu acho interessantíssimo, só as mulheres respondem essa pergunta. Os homens geralmente olham com um olhar cúmplice assim: pelo amor de Deus, muda de assunto. Escolhe outro exemplo. Não é? É muito interessante. Toda palestra é a mesma coisa. Eu faço repetir umas 3 vezes só para notar o timbre da voz que responde. É sempre feminino. As mulheres são muito mais honestas. E também um pouco mais contidas. Costumavam ser muito mais. Hoje em dia está só um pouco mais. Os homens são mais medrosos? Eu não chamaria exatamente isso de medo, não. Eu chamaria isso de estratégia. Os homens são mais estrategistas. Mas não deixa. O homem sente atração por outras mulheres fora do casamento, a mulher sente atração por outros homens fora do casamento. Claro que não o tempo todo, mas há fases da vida, a depender inclusive do relacionamento ou da própria necessidade do indivíduo, que encontra ressonância com outras pessoas ou com outras circunstâncias. Não é? Mas a pessoa está num relacionamento e esse relacionamento permite a construção da afetividade, a construção da família e uma construção espiritual que é muito maior do que a satisfação daquele desejo. Então, de repente, o indivíduo tem que olhar para aquilo que quer e dizer: eu quero, eu tenho afinidade sim, sim tenho atração, eu gostaria. Poderia até ter aqui uma história se eu estivesse livre. No entanto, há aqui uma construção. Há aqui algo maior que mim mesmo. Há aqui algo que se chama família. E a família constrói para a eternidade. Há aqui algo que me promove um crescimento interior, a educação da afetividade, me permite sair simplesmente da sensualidade e caminhar para a afetividade,
que é uma conquista evolutiva. Isso aqui permite trabalhar aquilo que é a minha sombra, porque é na família que isso constrói. Então a pessoa olha para aquilo que quer e ao invés de falar não posso, porque quando a gente fala não pode, a gente entra na rebeldia. Se a gente fala não pode, é aí que a gente quer mesmo. É ou não é? Porque entra na repressão. Aquilo que é reprimido se torna mais fortalecido. Não é o caminho da repressão que é um movimento, é o caminho da educação. E a educação está muito clara naquilo que Paulo de Tarso nos ensinou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque eu tenho uma história, porque eu tenho uma trajetória, porque eu tenho uma construção, porque eu tenho um projeto de vida, porque eu tenho algo que eu quero alcançar. Sem renúncia e sacrifício não tem conquista. Então, aquele que vive a pulsão do desejo, que quer fazer tudo que dá vontade, viver livremente, como se curtir a vida fosse representação de felicidade, o que faz é não construir nada, é perder-se de si mesmo. A consequência é um grande adoecimento interno. Angústia, ansiedade, depressão, pânico frequentemente aparece, porque a pessoa não olha para aqueles conteúdos que vão ficando reprimidos dentro de si, e eles vão se projetando sobre elementos simbólicos exteriores que refletem aquele conteúdo afetivo que não é encarado. Então há uma série de circunstâncias, mas aquele que olha para si mesmo e sabe o que quer e o que precisa, então pode escolher com o que se sintoniza. Sem renúncia e sacrifício não há conquistas no caminho espiritual. A porta é estreita porque para passar só passa você. Ninguém vai fazer por você o trabalho que é seu. É só você mesmo que vai ter que se autossuperar, se autodominar e se conquistar. Os outros que estão ao seu redor vão te amparar, vão te fortalecer, vão te dar sustento, vão te estimular, mas não vão fazer por você aquilo que é tarefa sua. Quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, o túmulo que representa a paralisia da alma, se ele quisesse, ele podia ter entrado e pegado Lázaro nos braços. Porque Lázaro não estava morto, mas estava há 4 dias no escuro, há 4 dias sem comer, 4 dias sem beber. Então ele estava desnutrido, desidratado e cego pela escuridão. Jesus poderia ter se compadecido dele, enchido de dó. No entanto, Jesus fica do lado de fora da caverna e apenas dá uma ordem imperativa. Lázaro, sai para fora. O que Jesus está dizendo para ele? Retirar a pedra, eu retiro. Te fortalecer naquilo que você não tem para fazer, eu te faço. Mas sair da caverna é tarefa sua. Dar os passos é trabalho seu. Eu não posso fazer por você. E Lázaro sai, todo enfaixado. Eu até hoje fico imaginando como é que Lázaro saiu. Eu sempre imaginei que foi assim, ó. Aí muitas vezes nas palestras eu fiz essa representação. Até que um dia o Espírito Dias da Cruz chegou para mim e falou assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Naquela época, os mortos eram enfaixados sim, mas era membro por membro, não eram os 2 membros juntos, não. Aí eu falei para ele: o senhor me deixou fazer esse ridículo esse tempo todo nas palestras? Mentor faz isso com a gente. Deixa você experimentar e só intervém depois que vê que você já fez aquilo que te era possível. Então Lázaro estava enfaixado, estava limitado. Qual de nós não está enfaixado? Nós também estamos enfaixados pelas nossas dores morais, pelas nossas dificuldades, por aquilo que não está amado, acolhido ainda em nós, por aquilo que chamamos de nossa sombra, por aquilo que ainda não está desenvolvido. O nosso corpo está expressando isso, o nosso psiquismo manifesta isso também. Todos nós estamos enfaixados. No entanto, a vida não tem dó de nós. Porque a dó retira a dignidade do indivíduo. A vida tem compaixão. Compaixão significa que olha para o sofrimento e oferta aquilo que é o necessário para que o indivíduo lide com tudo que precisa. Mas sair das cavernas pessoais é tarefa de cada um. Libertar-se das dores e dos aguilhões que te prendem dentro da sua caverna escura é tarefa sua. E isso ninguém fará por você. Por isso que o alto amor é uma ferramenta tão essencial. Porque o indivíduo precisa se amar, precisa se olhar como algo divino
e, olhando para si mesmo como algo divino, se dar aquilo que precisa, acolhendo na alma aquilo que é justo, sem se rebelar contra os seus deveres, ao contrário, cumprindo-os rigorosamente, porque não é se rebelando contra os deveres que resolve as suas questões. Os deveres conjugais, os deveres de família, os deveres da profissão, os deveres com a vida social. Bert Hellinger conta uma história muito interessante. Ele diz que há vários tipos de liberdade. Há uma que assemelha-se ao cavalo, que por ter o arreio muito apertado, empina, levando ao solo o cavaleiro, somente para mais tarde ter o arreio ainda mais apertado. Esta liberdade se chama ignorância. Mas, diz ele, há uma liberdade suprema, que é semelhante à do nadador que desiste de nadar contra a correnteza, porque percebe que nadando contra a correnteza somente perde força e poder. Então ele passa a nadar a favor do fluxo. E por nadar a favor do fluxo, ele pode então decidir aonde quer aportar, se na margem direita ou na margem esquerda. Esta liberdade se chama livre-arbítrio. É a liberdade de escolher dentro da lei, não de afrontar a lei. A lei, diz Dias da Cruz, é ordenada e ordenadora. Produz a ordem e reconduz a ordem. Toda vez que o espírito ofende a ordem, aciona um movimento automático que o traz de volta à ordem. E este movimento automático nós muitas vezes chamamos de dor. Muitas vezes chamamos de sofrimento, de provas, de expiações, de lutas, de contextos difíceis. A depender da intensidade da escolha e da reiteração da escolha do espírito naquele caminho. Mas quando nós estamos no fluxo da ordem, caminhamos para aquilo que é amplo e para aquilo que é pleno. Aquele que está sintonizado com Deus, aprende a dizer dentro do coração: seja feita, Senhor, a sua vontade. Nós não dizemos isso porque nós achamos que Deus é mau, que é castrador e que é punitivo. Então, se a gente disser, seja feita a sua vontade, significa que ele vai dificultar a nossa vida. É ou não é? Não. Deus é amor incondicional. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E se aquilo que nós precisamos for dificuldade, ele dificulta. Mas se não for, ele simplifica. E o que eu tenho visto é que nós criamos muitas dificuldades opcionais e desnecessárias. Nós poderíamos estar fluindo no fluxo da abundância e do usufruto do belo e do bem. Não fazemos porque ficamos conectados no vazio. Porque ficamos conectados naquilo que não está cheio. E, portanto, não usufruímos. Aquilo que se opõe à exigência chama-se gratidão. E a gratidão é o segredo da vida. A gratidão é o que nos coloca em contato com o fluxo da abundância. Porque uma pessoa que é grata, ela não é aquela que diz muito obrigado. É aquela que sente no coração qual é o valor e o preço daquilo que recebe. E, portanto, ela usufrui ao máximo daquilo que tem. Porque ela conhece o que é o preço daquilo. A gratidão é um olhar para o valor essencial de algo. Acontece que nós somos seres muito exigentes. E vivemos a exigência na relação mais importante da nossa vida. Com quem que é a relação mais importante da nossa vida? Conosco mesmo? Nem vê. Nós não somos assim importantes, não. Com Deus? O que é que intermedia a nossa relação com Deus? Qual é a relação que é sustento da vida? Aquela que é fonte, aquela que nos dá o que nós precisamos. Com quem é? Eu acho interessante que a gente não saiba essa resposta. É engraçado que a gente tenha dificuldade de encontrar isso. A fé é a circunstância, o alimento mais essencial que nós precisamos, sem dúvida. É aquilo que é o caminho de reencontro com o Pai. Chama-se fé. Mas existe uma relação que representa Deus para nós. Com quem que é? Fala mais alto.
Com os pais, claro. Sim, com os pais. Não é interessante que a gente não saiba disso? Os nossos pais são a representação de Deus na encarnação. Através deles veio a vida. Portanto, através deles veio tudo. Aquele que pretende uma conexão profunda com Deus e não se curva diante dos seus pais, não se conecta ao Pai. A conexão com Deus vem profunda através da conexão com os nossos pais. Isto significa conexão dentro do coração. Conexão através da gratidão. A gratidão é a única coisa que nos coloca na posse da força que flui através dos nossos pais para nós. Mas a gratidão não é difícil. Muitos de nós somos gratos em algum nível e sabemos reconhecer aquilo que recebemos. O problema é o que vem depois. A frase correta seria gratidão, vírgula, sem críticas, vírgula, sem exigências, vírgula, sem julgamento, vírgula, sem dó. Ponto. Quando nós tomamos crítica, julgamento, exigências ou dó, nós saímos do lugar que é nosso de filhos, que é sempre abaixo, e vamos pretensamente para um lugar superior, como se fôssemos mais que os nossos pais. Esta é a grande ilusão do orgulho de todo filho que adota essa postura. Nós não somos maiores que os nossos pais. Não há circunstância que nos faça ficar maiores que os nossos pais. Porque aquilo que eles nos deram é tão infinito que quando a gente dá muito certo na vida, a gente fica quase tão grande quanto eles. Mas nunca igual, jamais superior. Um dia eles se uniram num ato de amor e nos deram algo tão infinito, tão grande, que isso os coloca num lugar de grandeza e de honra que eles jamais perdem, independente do que venha depois. Mas o que vem depois é uma história humana. Erro, acerto, beleza, feiura, dá, não dá, tem, não tem. Mas como nós já saímos ali do útero da mãe aprendendo a receber tudo dela, nós crescemos na exigência. E nutrimos a fantasia de que os nossos pais vão nos ofertar tudo aquilo que nós queremos. E que eles têm que fazer isso. Então nós fazemos uma lista daquilo que faltou, daquilo que não teve, daquilo que a gente queria, daquilo que exagerou, das características de personalidade que a gente critica e não gosta, ou até mesmo do destino deles que a gente não aceita. E então, esta lista de coisas, às vezes até justas, porque às vezes faltou mesmo algo, às vezes sobrou algo, esta mão de lista de coisas justas, ela nos leva para o fundo do poço. Por quê? Porque ela nos desconecta da força da nossa fonte. Imagine uma árvore que nasce do solo e, de repente, ela olha para o solo e fala, não, esse solo não é bom o suficiente. Esse solo não me dá o suficiente. Esse solo não tem os nutrientes que eu preciso. Esse solo não é adequado. Então a árvore vai lá e retira a raiz da terra porque aquele solo não é adequado. E aí, com a raiz para fora da terra, ela quer sentir segurança, confiança e quer ter uma cópia exuberante. Simplesmente não é possível. Tudo isso deriva da conexão com o solo. Sem conexão com os nossos pais, não há segurança na vida. Porque o que nos traz segurança não é exatamente a atitude deles, é a força deles, em nós. E nós fazemos uma lista daquilo que faltou e acusamos como se fosse muito justo, mas aqui, em cada uma das nossas células, tem 50% do papai e 50% da mamãe. Vibrando todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Que preço tem isso? Que valor tem isso? Então, cobrar o que não teve, mesmo que seja só dentro do coração, sem falar nada para eles. Cobrar o que não teve, sem agradecer o que foi dado, como é que chama isso? Ingratidão. Das grossas.
É uma desconexão. Aí a gente desconecta do real. Então eu costumo dizer assim, quando os pais deram a vida, eles deram 1 bilhão. Depois a gente fica brigando pelos 100 reais que não teve. E passa a vida cobrando. Porque aquele dia faltou 10 centavos. Porque você lembra daquele dia que eu precisava de 5 reais? E aí a gente vai fazendo uma lista daquilo que não teve, mas não faz uma lista daquilo que teve. Ora, quantas noites mal dormidas o seu pai e a sua mãe perderam para cuidar de você? Quantas vezes colocaram comida na sua boca para te dar aquilo que você precisava? Quantas vezes te acalmaram no colo para que você tivesse aquilo que precisava? Poucas pessoas não tiveram isso. E mesmo quem não teve, teve alguém que fez por ela. Então, nós olhamos para o vazio. Quando nós olhamos para o vazio, o que acontece conosco? Nós nos esvaziamos. Mas quando nós olhamos para o que está cheio, nós nos conectamos à força. Na relação com os nossos pais, não cabe nem perdão, nem entendimento. Porque dizer que nós precisamos perdoar os nossos pais é muita arrogância. Significa que nós estamos olhando para o que faltou e não aprendemos a agradecer o que foi dado. Lá no íntimo, nós estamos dizendo que nós somos superiores e melhores e que devemos ser servidos. E não aprendemos a agradecer a quem nos deu tudo. Claro que por vezes nós precisamos limpar o terreno para chegar na gratidão. Quem passou por experiências muito duras, às vezes fica fixado nas experiências. Mas nós não somos escravos daquilo que nós vivemos. Nós somos o resultado daquilo que interpretamos na vida adulta do que foi vivido. Então, mesmo aqueles que passaram dificuldades e dores na vida podem ressignificar a sua história, e essa dor pode deixar de ser uma ferida e se tornar apenas uma cicatriz que não dói. Eu gosto muito de usar uma imagem muito simples para entender isso. Aquilo que nós tivemos de difícil na nossa vida pode ser um esgoto que contamina o nosso solo e nós vamos passar a vida contando para os outros aquela coisa que está ali e que contamina o solo e que traz esse mau cheiro e o quanto que nós somos tristes e infelizes porque nós temos aquele esgoto na nossa história. Ou nós podemos transformar aquele esgoto em adubo. A matéria-prima é a mesma. A diferença é só a forma de ser tratado. Quando nós olhamos para a vida com aceitação, tudo vira uma grande força, inclusive as dores. E principalmente elas. Então a gente só fica cobrando o perdão dos nossos pais quando a gente está conectado aqui, na pseudo-superioridade. Mas quando a gente mergulha na gratidão pela vida e na reverência pela vida, a gente percebe que, independente do que foi vivido, somos nós os devedores. Eles nos deram tudo. Mas na relação com eles também não cabe entendimento, porque a gente é capaz de entender os pais? Quase nunca, eu diria. A gente entende um pouco o que eles contam. Outro pouco que a nossa maturidade permite. Outro pouco a gente passa a entender quando vive situações semelhantes ao que eles viveram. É ou não é? Por exemplo, quando tem filho. Aí vai entender um pouco do que é ser pai. Não é assim? Mas com isso a gente chega a entender aí, vamos dizer, 30%, 40%. Porque a grande maioria das coisas nem nossos pais sabem dizer por que fizeram assim ou assado, que forças atuaram sobre eles. Ou vocês sabem explicar o que forças atuam sobre vocês nesse momento agora, completamente? Não. Então o filho de vocês também não saberá. Há uma tirinha da Mafalda, personagem do cartunista argentino Quino, que nos ensina isto. A Mafalda está conversando com a amiguinha diz para ela assim: Mafalda, os adultos são muito difíceis de compreender. A Mafalda diz para ela: mas se você chega no cinema no meio do filme, você entende o filme? Aí a amiguinha: não, porque o filme já tinha começado. A Mafalda sabiamente conclui: quando nós chegamos, os adultos já tinham começado. Já estavam no meio. Quem somos nós para julgar o enredo se pegamos a história pela metade? Então, no livro Libertação, há uma frase sublime. Gúbio está conversando com Gregório, comandante das forças inferiores, que
obsediava Margarida. Gúbio quer socorrer Margarida. E eles estão dialogando a respeito da razão daquela obsessão. De repente, Gregório vira para Gúbio e diz assim: porventura julga-me as atitudes? Consideras equivocado aquilo que eu fiz? E Gúbio dá uma resposta que é brilhante. Gúbio diz para ele: quem sou eu para julgar-te os atos? Somente se eu tivesse caminhado contigo nos teus sapatos, poderia dizer-te do acerto ou do equívoco daquilo que decides. Olho apenas para os efeitos e para o amor que nos move. Olha que lindo isso. Eu não julgo porque não tenho capacidade nenhuma de compreender aquilo que te move. Eu somente olho junto com você para os efeitos, e esta escolha não leva a um resultado benéfico para nenhum de nós. É a postura da vida conosco. Não tem julgamento moral, tem somente um olhar. Quando a gente abre mão do julgamento moral, de classificar as coisas como boas ou más, certas ou erradas, a gente olha para os efeitos. E ao invés de classificar de acordo com uma moral, a gente pode classificar se aquilo nos leva para o mais ou para o menos. Se aquilo nos acrescenta dignidade ou nos retira dignidade. Se aquilo nos deixa mais inteiros ou se aquilo nos fragmenta. Isso é muito diferente do que analisar uma coisa como certa ou errada. Então, na relação com os pais, nós não podemos julgar, nós não caminhamos nos sapatos deles, nós não sabemos o que custou a eles a vida. Então, um grande ingrediente da gratidão chama-se aceitação. É quando nós renunciamos a qualquer crítica, a qualquer julgamento, e olhando para os nossos pais, nós dizemos com sinceridade no coração: querido papai, querida mamãe, eu aceito a vida que você me deu. Eu acolho a vida que você me deu. Eu recebo a vida que você me deu, ao preço que ela te custou. Só você sabe o que pagou para que eu estivesse aqui agora. Eu, que não caminhei nos seus sapatos, faço silêncio diante do seu sacrifício e dos efeitos dele, apenas para olhar para a sua força, para a sua honra e para a sua grandeza. E olhando para isto, eu me comprometo a fazer uma boa coisa com aquilo que você me deu. Eu vou fazer a minha vida dar certo. E assim, mostrar para você a minha gratidão. Isto significa uma renúncia a qualquer crítica, uma renúncia a qualquer julgamento. É uma aceitação que enche de dentro para fora, porque nessa aceitação nós nos curvamos diante da fonte dizendo: assim, do jeito que vocês são, vocês nos deram tudo. O resto é comigo. Porque aquelas circunstâncias difíceis que nós tivemos ao longo da infância e da primeira juventude, elas correm por conta das nossas necessidades kármicas. Os nossos pais, ou qualquer outros, foram apenas personagens diante da história que é nossa e do enredo construído pelas nossas mãos. Quem atraiu dificuldades, quem escolheu dificuldades, ou quem escolheu lutas, ou a possibilidade delas, fomos nós. Então agora não é justo apresentar boleta para outro. Ao contrário, é justo assumir aquilo que é nosso e, olhando com justiça para isso, dizer: eu dou conta. Eu sou um filho de Deus, criado pelo amor, para o amor e no amor. Vou assumir aquilo que for meu. Fazer do limão a limonada, retirar o melhor desta experiência, transformar esse esgoto em adubo e deixar que isso seja nutriente para mim. Quando nós fazemos isso e nos curvamos diante dos pais, é como a árvore que finca novamente a raiz no solo adequado. E diz para este solo: eu vou retirar de você a melhor seiva e permitir que os frutos venham. Porque os frutos são trabalho meu e meu dever. Então o alto amor é este movimento que nos leva para a gratidão, que nos faz abandonar a exigência, que nos ensina a nos curvarmos diante da fonte. Curvando diante dos pais, nós nos curvamos diante de Deus. Porque aqueles que acusam os pais, em verdade, estão acusando a Deus. Estão dizendo: aquela escolha que você fez para mim não foi adequada. Estes que você elegeu para serem os meus genitores não são os melhores. Esta circunstância que você me deu não é a justa.
Na verdade, é a rebeldia dizendo: você não sabe o que é melhor, seja feita a minha vontade. Mas quando entramos na aceitação e sabemos que aqueles pais, do jeitinho que são os pais certos para nós, e que a vida está toda certa, competindo a nós construir aquilo que desejamos, então nós podemos nos curvar diante de Deus. E diante desta grandeza, desta fonte suprema, nós podemos ouvir a voz de Joana de Ângeles que nos ensina: não digamos em nossas almas: escuta, Senhor, o teu filho clama. Mas genuflexos, diante da nossa consciência, aprendamos a dizer: fala, Senhor, que o teu filho escuta. Diz-me qual é a tua perfeita e soberana vontade, e acima da minha, seja feita a tua determinação. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça a todos neste caminho. Acabamos de ouvir o Dr. Andrei Moreira, presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, abordando o tema Cura e Alto Amor. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.